O Brasil é o maior campeão da história das Copas do Mundo. 5 títulos conquistados com garra, talento e muita emoção. Mas a busca pelo sexto, o tão sonhado Hexa, ainda mantém o coração de milhões de brasileiros acelerado. Tudo começou em 1950, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo pela primeira vez. A seleção era a favorita e o país inteiro acreditava no título. Mas o que aconteceu no Maracanã ficou marcado para sempre como uma das maiores tragédias do esporte nacional. O Uruguai venceu por 2-1 e o silêncio tomou conta do maior estádio do mundo. O Brasil chorou. Mas aquela dor serviria de combustível para uma geração que estava prestes a mudar a história do futebol. Em 1958, na Suécia, surgiu um jovem de apenas 17 anos que encantou o mundo inteiro. Seu nome era Edson Arantes do Nascimento, mas todos o conheciam como Pelé. Ele marcou 6 gols no torneio e liderou o Brasil ao seu primeiro título mundial. A final contra a Suécia terminou em 5-2 para o Brasil. O mundo descobria um novo estilo de jogar futebol, alegre, criativo e devastador. A Copa de 1958 foi o início de uma era dourada que o mundo jamais esqueceu. 4 anos depois, no Chile, em 1962, o Brasil confirmou sua supremacia. Mesmo com Pelé se machucando no início da competição, Garrincha assumiu o protagonismo e foi simplesmente irresistível. O anjo das pernas tortas conduziu o Screte ao bicampeonato. A vitória sobre a Tchecoslováquia na final, por 3-1, consolidou o Brasil como a maior potência do futebol mundial. Era o bi. O país vivia o auge de uma geração extraordinária que unia talento individual com coletivo impecável. Em 1966, na Inglaterra, o Brasil viveu um pesadelo. A seleção foi eliminada na fase de grupos, com Pelé sendo marcado duramente e saindo machucado. Foi uma Copa para esquecer, mas que serviu de alerta para a reformulação que estava por vir. Então chegou 1970, no México. E o que o Brasil apresentou ao mundo foi simplesmente o time mais bonito da história do futebol. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson e Clodoaldo formavam uma equipe que... O Brasil foi campeão invicto, vencendo todos os seus jogos. A final contra a Itália terminou em 4-1, com um gol de Pelé de cabeça e o 4º gol de Carlos Alberto sendo considerado até hoje o mais bonito de toda a história das Copas. Com a 3ª conquista, o Brasil ficou definitivamente com a taça Jules Rimet. Era o tricampeonato. O futebol brasileiro estava no pico da sua glória e o mundo inteiro admirava a arte que se praticava com a camisa amarela. Mas os anos seguintes foram de seca. As décadas de 70 e 80 trouxeram grandes times, como o de Zico, em 1982, considerado o mais técnico de todos sem ter conquistado o título. A eliminação para a Itália na Espanha foi um golpe duro no coração brasileiro. Em 1986, no México, Sócrates, Zico e Júnior formavam outra geração brilhante. Mas a eliminação nas quartas de final para a França, nos pênaltis, com Zico perdendo sua cobrança, marcou mais uma tragédia da história da seleção. 1990, na Itália, foi outra decepção. O Brasil foi eliminado pela Argentina de Maradona nas oitavas de final. Um gol de Caniggia calou o Screte Canarinho. A seca já durava 20 anos e a torcida começava a duvidar se o Tetra viria algum dia. Então veio 1994, nos Estados Unidos. Com Romário e Bebeto formando a dupla mais letal do mundo, o Brasil voltou a brilhar. A parceria era perfeita e juntos fizeram o planeta se apaixonar novamente pelo futebol brasileiro. A final contra a Itália terminou sem gols após a prorrogação e foi decidida nos pênaltis. Roberto Baggio errou o último e o Brasil explodiu em festa. Era o tetracampeonato. 24 anos de espera tinham chegado ao fim. Em 1998, na França, o Brasil chegou mais uma vez à final. Ronaldo Fenômeno era o melhor jogador do mundo e o país sonhava com o Penta.
Mas uma crise misteriosa envolvendo Ronaldo na véspera da final deixou o planeta em A choque. França de Zidane venceu por 3-0 e o Brasil voltou para casa com a prata. A noite de Paris foi de tristeza para os brasileiros, mas o fenômeno prometia que sua história ainda não havia terminado. Em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, Ronaldo cumpriu sua promessa. O fenômeno voltou de 2 cirurgias no joelho e foi o maior artilheiro da Copa, com 8 gols. Ele era uma força da natureza impossível de parar. A final contra a Alemanha foi de domínio total. Ronaldo marcou 2 gols e o Brasil venceu por 2-0. Era o pentacampeonato. O fenômeno chorou abraçado ao escudo da seleção, e o Brasil inteiro chorou junto com ele. Desde então, o Brasil buscou o hexacampeonato sem sucesso. Em 2006, na Alemanha, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo não repetiram a magia. A França de Zidane eliminou o Screte nas quartas de final mais uma vez. Em 2010, na África do Sul, com Kaká e Luiz Fabiano, o Brasil chegou às quartas, mas foi eliminado pela Holanda. Em 2014, o Brasil foi sede novamente e o trauma foi enorme. A derrota por 7-1 para a Alemanha ficou conhecida como o Mineirazo. Em 2018, na Rússia, com Neymar como principal estrela, o Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. E em 2022, no Catar, com um elenco considerado um dos melhores do mundo, a Croácia parou o Screte nos pênaltis. A dor voltou. Mas a história do Brasil nas Copas do Mundo é feita de ciclos. Cada geração carrega o peso de um sonho que pulsa no peito de 215 milhões de pessoas. O Hexa não é apenas um título, é uma promessa que o futebol brasileiro fez ao mundo. 5 estrelas brilham na camisa amarela, e cada uma delas representa uma conquista que nenhum outro país conseguiu superar. O Brasil é único. E enquanto houver crianças chutando bola nas ruas, o sonho do Hexa jamais vai morrer. A história do Brasil nas Copas do Mundo é uma das mais apaixonantes do esporte mundial, cheia de glórias, dores e recomeços. O Hexa vai chegar, é só uma questão de tempo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos. Até já!